É por isso que tantas pessoas se frustram quando tentam entender a Bíblia. Talvez você já tenha passado por isso. Ao abrir a Escritura em busca de uma resposta, você encontrou dúvidas, confusão e interpretações contraditórias. E sabe o que é pior? Com tanta falta de tempo e informações erradas por aí, você acabou abandonando o seu estudo da Bíblia. Mas a boa notícia de hoje é que existe um caminho seguro, um método sólido, fiel à tradição apostólica e aprovado pelo magistério da Igreja, que vai transformar a sua maneira de estudar, interpretar e compreender corretamente cada texto da Bíblia que você lê. E é exatamente isso que eu vou te mostrar neste vídeo de hoje. Povo lindo de Deus, eu sou Assis e minha missão aqui hoje é te mostrar os fundamentos da exegese católica à luz da carta encíclica Divino Aflante Espírito, um documento do Papa Pio XII, lá da década de 40, que foi um marco na história da Igreja, porque trouxe para o conhecimento de todos nós, deixou uma base muito importante para que todos nós pudéssemos assim fazer ou interpretar melhor ou compreender melhor a interpretação do texto bíblico. E neste vídeo eu quero mostrar para vocês 4 pontos importantes deste documento. O primeiro ponto, os 7 princípios fundamentais para uma interpretação fiel da Sagrada Escritura. O segundo ponto, as fontes seguras que a Igreja nos oferece para fazermos boas interpretações do texto sagrado. O terceiro ponto, veremos os benefícios da exegese. E o quarto e último ponto, quais são os perigos de fazermos uma interpretação incorreta, uma interpretação relaxada, uma interpretação imprecisa da palavra de Deus. Este conhecimento não é só para religiosos e sacerdotes, é para você também que está agora iniciando os seus estudos da Bíblia, que deseja se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, que deseja realizar uma experiência de Deus através das páginas da Bíblia Sagrada. Então, se você é novo aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Mas antes de falarmos sobre os princípios da exegese católica, nós precisamos compreender o que é exegese, o que é hermenêutica, em que uma se difere da outra, em que se assemelham e em que momento podemos usar uma ou um ou outro conceito. É o que nós vamos ver agora. Então vamos lá. Exegese, segundo esta definição, é o estudo técnico que busca descobrir o significado original de um texto sagrado, levando em conta o contexto histórico, cultural, linguístico e religioso em que ele foi escrito. O exegeta, quando ele está diante do texto bíblico, ele vai se perguntar: o que o autor queria que seus primeiros leitores entendessem a respeito deste texto sagrado? Então, por isso que ele vai levar em consideração o quê? O contexto histórico, o contexto cultural, a geografia do lugar, características próprias do autor também, das pessoas que iriam ler aquele escrito. Então, todos esses detalhes, todos esses elementos são importantes para que o exegeta possa, então, interpretar aquele texto, porque ele está interessado em descobrir o sentido original, aquilo que o autor queria que seus primeiros leitores soubessem a respeito daquele texto.
Já a hermenêutica, a definição de hermenêutica é levemente diferente. O que é a hermenêutica? A hermenêutica é a ponte que liga o texto bíblico à nossa realidade de hoje. Ela nos ajuda a aplicar o que foi revelado no passado à nossa vida atual. Já o hermenêutico, ele vai se perguntar: o que esse texto nos ensina nos dias de hoje? Qual é a aplicação deste texto para a vida cotidiana? Como este texto deve influenciar a vida do homem moderno? Notaram então a diferença? Ao passo em que o exegeta vai buscar o sentido original, o hermenêutico ele vai buscar como este texto deve ser vivido nos dias de hoje. Então essas são as diferenças. Vamos ver um exemplo prático disso? Mateus capítulo 19, versículo 24, onde Jesus disse: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Bem, para alguns exegetas, quando Jesus falou assim do camelo, ele não estava falando de camelo. Então, na verdade, o que Jesus estava querendo dizer é que é mais fácil uma corda grossa passar pelo orifício de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Bem, isso é o que alguns exegetas dizem. Mas, na verdade, há muitos estudos, tanto arqueológicos quanto históricos, que não corroboram com este conceito, com esta interpretação. Porque, na verdade, o que aconteceu foi o contrário. A palavra original dita por Jesus era camelo, e alguns escritores, por receio da força dessa palavra de Jesus, uma palavra muito forte, substituíram-na por camilos, que é a corda grossa. Então, na verdade, foi o contrário que aconteceu. Então, não há nenhuma base, não há nenhuma evidência teológica ou arqueológica ou histórica que indique que Jesus estava querendo dizer outra coisa em vez de camelo. Não. Então, a gente já rechaça essa exegese. Uma outra exegese muito comum é a de fazer alusão à expressão orifício de uma agulha, se referindo a um local que havia nas muralhas de Jerusalém, conhecida como olho da agulha. O que era o olho da agulha? Um orifício ali na muralha de Jerusalém, onde os arqueiros atiravam flechas contra os inimigos que tentavam cercar Jerusalém. Essa interpretação também ela é equivocada. Por quê? Porque as muralhas de Jerusalém que nós conhecemos hoje, elas só foram construídas 16 séculos depois de Jesus, ali por volta do ano 1500. Então, também é uma ideia que deve ser rechaçada. Ainda outros exegetas atribuem que o orifício da agulha era uma pequena entrada no portão das muralhas de Jerusalém, onde para passar por ali o camelo tinha que se ajoelhar e tirar toda a sua carga para poder passar. Também não há nenhuma evidência de que esta exegese seja correta. Então, qual é a exegese mais correta a respeito deste texto? Que aqui Jesus estava empregando uma figura de linguagem muito comum nos evangelhos e muito comum também na cultura judaica, que é a hipérbole. Veja, quando a gente busca conhecer um pouco o contexto cultural da época de Jesus, fica mais fácil a gente entender. Então Jesus estava usando um exagero. Imagine uma agulha com um orifício tão limitado, um orifício tão pequenino, que até eu, por exemplo, que tenho problema de miopia, eu não consigo enxergar direito, mesmo usando os óculos.
Então, um orifício tão pequenininho daquele ali, é mais fácil um camelo passar por ali do que um rico entrar no reino dos céus. Uma hipérbole, um exagero. Jesus não estava com isso querendo dizer que é impossível um rico se salvar. Não. Jesus estava querendo dizer que é difícil, dado o apego que muitas pessoas muito ricas têm aos bens materiais. Mas não seria impossível, seria difícil, mas não seria impossível. Então a exegese mais correta é: Jesus estava fazendo uso de uma figura de linguagem, que é uma hipérbole, um exagero proposital, para mostrar o quão difícil é uma pessoa apegada a qualquer tipo de exagero entrar no reino dos céus. Agora vamos fazer a hermenêutica deste texto. Bem, nós sabemos que nos tempos atuais também quão difícil é para uma pessoa apegada a qualquer realidade natural, a qualquer realidade carnal, como que é difícil essa pessoa tomar posição, assumir um compromisso evangélico diante de Deus. Então, seja por qualquer excesso, não é só a riqueza, pode ser também excesso nos prazeres, excesso de trabalho, excesso de vaidade, excesso nos estudos, enfim, todo e qualquer excesso que gera apego pode nos privar, então, do reino dos céus. Essas palavras de Jesus continuam mais atuais do que nunca, porque hoje também nós precisamos tomar cuidado com os excessos, com aquilo que pode afastar Deus do nosso coração. Bem, já que agora nós entendemos o conceito de exegese e hermenêutica, vimos em que elas se assemelham, ou seja, elas são conceitos utilizados para fazer uma interpretação do texto bíblico. Vimos também em que elas se diferenciam, enquanto uma se preocupa em entender o sentido original, a outra se preocupa em aplicar na vida cotidiana. Para entender alguns dos princípios da hermenêutica, assista ao vídeo aqui do canal Guia Prático para Entender a Bíblia. O link está na descrição deste vídeo. Então vamos agora falar sobre os 7 princípios da exegese católica. A Sagrada Escritura é inspirada por Deus. Isso é muito importante, porque isso quer dizer que quando nós estamos diante do texto sagrado, nós não estamos lendo um texto qualquer, não estamos lendo o texto de um livro secular, de um livro acadêmico, um romance, um conto, uma fábula. Não, estamos lendo a palavra viva de Deus. E o catecismo da Igreja Católica, ele vai além. O catecismo da Igreja Católica vai dizer que a Bíblia, enquanto livro, deve ser reverenciado, porque é um livro sagrado. E, enquanto palavra, deve ser adorado, porque é o Espírito Santo quem fala, e é o Verbo divino quem fala. Ambos são pessoas divinas, tanto o Verbo quanto o Espírito são pessoas divinas que transmitem as ideias, os pensamentos, a carta de amor de Deus Pai. Portanto, toda a Trindade Santa está envolvida na Sagrada Escritura, na inspiração da Sagrada Escritura. Por isso, enquanto palavra, a palavra de Deus deve ser adorada e enquanto livro deve ser reverenciada. Essa atitude faz toda a diferença. Conhecer este princípio faz toda a diferença, porque nós não vamos querer interpretar o texto bíblico de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem utilizar realmente um método seguro, um método confiável para extrair os pensamentos de Deus nesta carta de amor que Ele direcionou para nós. Evidentemente que é importante salientar
que foram homens que registraram essas palavras na forma escrita, em livros sagrados. Mas estes homens foram inspirados por Deus, foram inspirados pelo Espírito Santo. Por isso, o autor da Sagrada Escritura é o Espírito Santo, é Deus, o autor da Sagrada Escritura. O primeiro princípio, segundo a encíclica Divino Aflante Espírito, ou seja, inspirados pelo Divino Espírito, é de que o segundo princípio da exegese católica: não há erro nos livros sagrados quando interpretados corretamente. Olha que interessante. A encíclica vai dizer que, por exemplo, quando o autor bíblico usa determinadas expressões que hoje não fazem sentido para nós, nós devemos buscar, ainda assim, no contexto daquele texto, o que de fato aquele texto quer nos transmitir, porque não há erro. Não há erro. Mesmo que haja aparentes contradições ou aparentes imprecisões no texto bíblico, ainda assim ele é válido para nós. Vamos citar um exemplo. O autor bíblico usa a expressão "o sol se levantou" ou "ao se levantar do sol". Quando nós lemos um texto desse, por exemplo, num livro sapiencial, num livro de sabedoria, seja num Salmo, seja num Provérbios, um livro sapiencial, nós devemos buscar o contexto linguístico deste texto. Porque se for, por exemplo, num livro sapiencial, nós vamos compreender que ali é uma licença poética que está sendo utilizada. Mesmo se tratando de uma imprecisão científica, porque o Sol não se levanta, uma vez que é a Terra que gira em torno do Sol, então o Sol não se levanta, porque o Sol está imóvel. É a Terra que se movimenta. Mas era o pensamento do escritor da época, né? Não tinha o mesmo conhecimento científico que nós temos hoje. Então trata-se aparentemente de uma contradição científica. Mas isso não invalida o texto, porque dentro do contexto de uma linguagem sapiencial, trata-se de uma liberdade poética, que de qualquer forma nos transmite um conhecimento muito importante. Bem, então com isso, o segundo princípio quer dizer que não há erro nos livros sagrados quando eles são interpretados corretamente. Por isso, este detalhe é muito importante. O contexto é um dos aspectos mais importantes, talvez o aspecto mais importante da exegese bíblica é sempre analisar o contexto. Se essa palavra é dita num livro profético, também tem a sua importância dentro do contexto linguístico de um livro profético. O mesmo que se fosse contado dentro de uma parábola, também tem sua importância dentro do contexto linguístico de uma parábola e assim por diante. Por isso que é muito importante avaliar o contexto para fazer uma interpretação correta, e não há erro nos livros sagrados quando estes são interpretados corretamente. Terceiro princípio da exegese católica: a necessidade de se considerar os gêneros literários e o contexto histórico-cultural. Esse é um princípio também muitíssimo interessante. Considerar o gênero literário vai nos levar à seguinte abordagem. Se eu estou lendo um salmo, eu devo considerá-lo como uma poesia. Se eu estou lendo uma parábola, eu devo considerá-lo como um ensino simbólico. Se eu estou lendo uma profecia, eu devo também considerar como uma leitura simbólica, e assim sucessivamente.
E outra coisa interessante, dentro do gênero literário e do contexto histórico-cultural. A Bíblia, cada parte da Bíblia tem um modo de dizer. Ignorar isso pode causar muita confusão. Vou citar só um exemplo, bem pequenininho, mas vocês vão entender. A palavra vinho, todos nós aqui, né, entendemos o que quer dizer a palavra vinho na língua portuguesa, ok? Muito bem. Só que a palavra vinho, ela tem contextos diferentes a depender do livro bíblico que nós encontramos esta palavra. Por exemplo, Provérbios capítulo 20, versículo 1, diz ali que o vinho é escarnecedor. A palavra escarnecedor quer dizer é zombador, é irônico. Então note, a palavra vinho dentro de deste provérbio capítulo 20, versículo 1, tem um sentido alegórico. Então, nós não vamos imaginar, né, o vinho zombando de alguém, o vinho, olha lá você, ó, bebeu e agora está bêbado, né? Não é nesse sentido, é uma alegoria. Quando quem citou este provérbio, né, quem disse isso, registrou este provérbio, ele estava ali usando uma linguagem alegórica para mostrar que o vinho em excesso pode levar alguém a uma situação tão vexatória que ele acaba sendo escarnecido por outras pessoas. Nesse sentido, o vinho ele é escarnecedor, ele é zombador, ele é irônico. Agora, por exemplo, a mesma palavra vinho, quando lida lá no contexto de João capítulo 2, que é o evangelho que fala das bodas de Caná, já tem outro sentido totalmente diferente. Notaram? Ali realmente Jesus, quando transformou a água em vinho, ali tem um sentido simbólico para salientar a revelação de Jesus como pessoa divina, como prometido Messias, e também para salientar o vinho, né, para salientar a alegria da nova aliança. Então, vinho como símbolo, né, das credenciais de Cristo como pessoa divina e como prometido Messias, e também vinho como símbolo da alegria da nova aliança. Notaram? Mesma palavra, em contextos diferentes, salientando a importância desse terceiro princípio da exegese católica, que é a necessidade de considerar os gêneros literários e o contexto histórico-cultural. Vamos então para o quarto princípio da exegese católica, os sentidos literal e espiritual do texto. O sentido literal é aquilo que o autor quis dizer. Para entender o que o autor quis dizer, é preciso fazer exegese. Mas quando eu descubro aquilo que o autor queria dizer, eu estou encontrando o sentido literal do texto. E o sentido espiritual? O sentido espiritual é aquilo que o Espírito Santo quer nos transmitir. Exemplo, Êxodo capítulo 14, a travessia do Mar Vermelho. Quando a gente lê ali Êxodo capítulo 14, a gente vai entender o sentido literal que o escritor bíblico quis dizer para os primeiros leitores deste texto, que houve um acontecimento histórico em que Deus preservou o seu povo vivo, fazendo-os atravessar o Mar Vermelho. Esse é o sentido literal. Mas qual é o sentido espiritual? O que o Espírito Santo quer que nós compreendamos como sentido espiritual deste texto? Que ele prefigura o batismo. Quando nós morremos para a vida velha, morremos em Cristo, no batismo nós ressuscitamos também em Cristo para uma vida nova.
nós saímos da escravidão do pecado, passamos pelas águas para podermos levar uma vida nova em Cristo. Então esse é o sentido espiritual. O catecismo da Igreja Católica vai dizer que todo texto bíblico tem um sentido literal e um sentido espiritual. E que o texto sempre deve começar a ser interpretado pelo seu sentido literal, para daí então nós conseguirmos compreender o sentido espiritual, que é um sentido muito importante, porque é como Deus fala com cada um de nós. E às vezes Deus fala comigo de um jeito, com você de outra forma, no mesmo texto. Mas é Deus falando de qualquer forma. E aí, esse sentido espiritual é aquele sentido que nos aponta o caminho do céu. Daí a importância realmente de nós fazermos boas interpretações do texto bíblico, porque afinal de contas, todos nós queremos alcançar o céu. Quinto princípio da exegese católica: o valor das línguas originais. Por exemplo, no Novo Testamento, a palavra amor, na grande maioria dos casos, a palavra grega utilizada ali é a palavra ágape. E o fato do escritor do Novo Testamento, ou dos escritores do Novo Testamento utilizarem a palavra ágape é muito significativo. Por quê? Porque os gregos, eles usavam diversas palavras diferentes para o amor. Então, na língua portuguesa, nós conhecemos somente o amor, mas eles usavam palavras diferentes para se referir a graus diferentes deste amor. Por exemplo, a palavra eros, a palavra filia, a palavra estorgé, eram palavras comumente utilizadas que, se fossem traduzidas para o português, seria amor. Mas veja, ágape transmitia um sentido de um amor superior, de um amor sobrenatural, um amor muito desafiador, que em português o nosso idioma não é capaz de reproduzir com toda a exatidão que o idioma grego consegue expressar esta palavra. Nós precisaríamos de outras palavras juntas para conseguir explicar o que é ágape. E os gregos, com uma palavra só, conseguiam dizer tudo. Então, o ouvinte, ou melhor, o leitor original, quando ele lia lá na Sagrada Escritura ágape, ele já entendia exatamente o que o escritor bíblico estava querendo dizer. E isso fazia toda a diferença. Então, na exegese, é muito importante também a gente buscar o sentido original das palavras, porque isso vai nos ajudar muito a fazer uma interpretação correta do texto bíblico. Sexto princípio da exegese católica: o uso de métodos científicos subordinados à fé. Campos do conhecimento, tais como a arqueologia, a história, a linguística, tudo isso pode nos ajudar a fazermos uma boa exegese bíblica, desde que nunca contradiga a verdade da fé. A ciência, ela é uma aliada da fé e não uma inimiga. Por exemplo, descobertas arqueológicas sobre Jericó, sobre as ruínas de Jericó, revelam estruturas fortificadas, como as famosas muralhas que datam do período neolítico. A muralha e a torre circular adjacente são um exemplo notável de arquitetura defensiva da época, conforme registrado no livro de Josué, capítulo 6. Notaram? Então, Josué, capítulo 6, traz lá aquela incrível história das muralhas de Jericó, que Josué e o seu exército derrubaram, preservando viva a prostituta Raabe. Então, estudos arqueológicos mais recentes comprovam a veracidade
daquilo que está registrado na Bíblia Sagrada. Quer dizer, contribui para comprovar a veracidade do texto bíblico. Sétimo princípio da exegese católica: equilíbrio entre tradição e progresso. A tradição é a espinha dorsal, mas avançar no entendimento da Bíblia à luz da Igreja é um dever. Não estamos presos no passado, mas enraizados nele. Então, as nossas raízes, elas estão firmadas na tradição. Mas nós também temos uma liberdade para quê? Para progredir na interpretação do texto bíblico à luz da tradição, sem abandonar a tradição, né? Então, a tradição são nossas raízes, nossos fundamentos, mas a gente cresce na fé, a gente cresce na espiritualidade, a gente cresce no entendimento da palavra de Deus e a igreja respeita este processo. Então, tudo isso é muito bonito. Muito bem, então vimos aqui 7 princípios da exegese católica, vimos alguns exemplos que nos ajudaram a compreender esses 7 princípios. Então vamos agora para a parte 2 do nosso conteúdo de hoje, onde nós vamos falar a respeito das bases referenciais para a exegese católica. A primeira base referencial para a exegese católica é o magistério da Igreja. Vejam, a Bíblia Sagrada, ela foi preservada e ela teve a sua origem na tradição cristã. Os livros do Antigo Testamento foram escritos pelos judeus, foram preservados pela tradição judaica, mas foi a tradição cristã que trouxe esses livros para compor a Sagrada Escritura. Que, por exemplo, para compor o que nós conhecemos hoje como Bíblia Sagrada. Então, veja, os judeus, por exemplo, rejeitam o Novo Testamento, então eles só têm a Torá, que são os livros do Antigo Testamento. Já a igreja, já a tradição da igreja preservou não só o Antigo Testamento, como também o Novo. Acolhendo os livros do Antigo Testamento como um reconhecimento de que esses livros são inspirados por Deus, o Espírito Santo é a fonte, né, de inspiração para esses livros, e assim como os livros do Novo Testamento, formando assim o cânon, o catálogo, a lista de livros que devem pertencer à Bíblia Sagrada. Então veja, foi a tradição da igreja que ao longo dos anos, ao longo dos séculos, foi formatando este processo, foi formatando a Bíblia Sagrada. E o magistério da igreja, ou seja, os documentos da igreja, os escritos da patrística, os primeiros padres da igreja, os ensinamentos dos primeiros padres da igreja, que também, né, beberam da fonte dos apóstolos, dos sucessores dos apóstolos, dos primeiros discípulos dos apóstolos, foram preservando esses ensinamentos em forma de documentos, em forma de cartas, em forma de catequeses, em forma de homilias, em forma de orações, e esse magistério é uma fonte segura para se interpretar a Bíblia Sagrada. A interpretação autêntica da Escritura é papel do magistério da Igreja. Ele não inventa, mas guarda fielmente e ensina fielmente aquilo que a tradição preservou, que é a Bíblia Sagrada, o livro sagrado. A segunda fonte referencial para a exegese católica é a tradição, a própria tradição e os santos padres. Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, eles leram a Bíblia antes de nós. Ignorá-los é desprezar a experiência dos santos. A terceira
fonte referencial da exegese católica são os concílios, especialmente os concílios de Trento e o Concílio Vaticano I. Lembrando que este documento, né, no qual nós estamos aqui nos baseando, que é a carta encíclica Divino Afflante Spiritu. Este documento, quando ele foi escrito na década de 40, no ano de 1943, então não tinha acontecido ainda o Concílio Vaticano II, mas é óbvio que também os ensinamentos, os escritos, os documentos do Concílio Vaticano II, evidentemente que eles também são fontes, são referências excelentes para que nós possamos fazer a exegese bíblica. Quarta fonte referencial para a exegese católica: as encíclicas papais. Providentíssimos Deus, do Papa Leão XIII, e a Divino Afflante Spiritus, do Papa Pio XII, são marcos históricos na interpretação ou na exegese católica. Pio XII reconheceu a importância dos métodos modernos, sem abrir mão da fé. Então, cada um desses documentos, né, por exemplo, o Providentíssimos Deus, é o documento do Papa Leão XIII. Quando este documento completou 50 anos, exatamente no ano de 1943, no dia 30 de setembro de 1943, o Papa Pio XII lançou a Divino Afflante Spiritu e fez referência à comemoração do 50º aniversário da encíclica papal Providentíssimos Deus. E ele se baseou em muitos aspectos neste documento que o precedeu, mas lançou luz, né, como eu mencionei lá atrás, foi um marco na história da exegese da igreja, porque ele abriu, né, diversos campos aí para uma interpretação mais atualizada da Sagrada Escritura, sem abrir mão da tradição, do magistério, sem abrir mão dos fundamentos da fé católica. Então, esses documentos, eles realmente são importantíssimos como referência para que nós possamos, assim, compreender a interpretação bíblica. Inclusive, né, esse roteiro, o roteiro para este vídeo, foi todo baseado nessa encíclica Divino Afflante Spiritu. E vocês não sabem o trabalho que deu, né, para fazer toda essa pesquisa, para transformar essa pesquisa numa linguagem adequada para um vídeo como esse, um vídeo um pouco mais longo, evidentemente, mas com muito conteúdo, com muita riqueza de detalhes daquilo que você pode colocar em prática hoje mesmo aí no seu estudo da Bíblia. Então eu acho, né, cá entre nós, eu acho que eu mereço um like, né, por causa disso, né. Então não esquece, deixa seu joinha aí para nos motivar a continuar nessa missão. Quinta fonte de referência da exegese católica: os documentos da Comissão Bíblica, fonte segura, atual, técnica e fiel à tradição. A Comissão Bíblica Católica é um órgão, né, que tem a aprovação da Igreja, justamente para conduzir estudos mais aprofundados da Sagrada Escritura. Então é um órgão que auxilia muito, né, os papas, auxilia muito os bispos, até mesmo as próprias igrejas, né, as próprias paróquias, nessa questão de uma compreensão melhor do texto bíblico. E a sexta referência da exegese católica são os estudos científicos arqueológicos, não para questionar a fé, mas para confirmar e enriquecer aquilo que já cremos. Bom, vamos então agora para a parte 3. Então agora vamos observar qual a importância da exegese bíblica, tanto na nossa vida quanto na vida da igreja. O primeiro ponto é que a exegese bíblica é a base para a doutrina e para a moral católica.
Os dogmas, o catecismo, a moral, enfim, todos estes aspectos, todos estes elementos se baseiam na escritura bem interpretada. Os dogmas da igreja, que são verdades de fé, são infalíveis exatamente porque se baseiam numa boa interpretação da Sagrada Escritura. Muitas vezes a igreja leva anos, até séculos, para poder proclamar um dogma, justamente por conta de todo o embate teológico, exegético que é feito, que é realizado ao longo dos anos, até ao longo dos séculos, para se ter certeza de que aquela interpretação ali é a interpretação correta. É aquilo que o Espírito Santo deseja que nós professemos como verdade de fé. Vamos citar só um exemplo na história da igreja, o dogma da Imaculada Conceição. Mesmo que os discípulos primitivos da igreja, mesmo que os primeiros cristãos, concebessem que Maria foi gerada sem pecado original, ainda assim a igreja levou 19 séculos para proclamar o dogma da Imaculada Conceição. Por quê? Porque isso foi sempre um assunto muito debatido por grandes teólogos da história da igreja, na história da patrística. Grandes escolas de teólogos debateram esse assunto, né, de diversas maneiras. E por quê? Porque o dogma da Imaculada Conceição, ele não está na Sagrada Escritura de forma explícita, mas está de forma implícita. E para encontrar isto daí, foram necessárias muitas exegeses. E, curiosamente, o dogma da Imaculada Conceição, ele percorre diversos textos da Sagrada Escritura, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Mas isso é assunto para outro vídeo. Eu estou usando isso aqui só como um exemplo, só como uma amostra de como que a exegese, como que uma interpretação bem aplicada da Bíblia, como que isto é importante para a história da igreja e para a nossa história. Porque aquilo que nós cremos, aquilo que nós professamos como dogma de fé, é, na verdade, baseado numa interpretação da Bíblia, numa interpretação bem feita da Bíblia. Cada parágrafo do catecismo da igreja também se fundamenta na Sagrada Escritura. Todos os aspectos que norteiam a moral e a ética católica também se baseiam na Sagrada Escritura. E quem está ali por detrás? A exegese bíblica. Olha como que é importante a exegese bíblica. O segundo ponto que salienta a importância para nós da exegese, a defesa da fé. Quantas heresias nascem de interpretações erradas da Sagrada Escritura? A cada interpretação errada que se faz da Bíblia, praticamente se nasce uma nova seita, uma nova profissão de fé. E isso muitas vezes tem sido desastroso para muita gente que se perde, que se desvia do caminho, que encontra frustração, que encontra insatisfação e não consegue saciar a sua sede de Deus, a sua vontade de fazer a vontade de Deus. Terceiro, nutrimento espiritual. A palavra entendida alimenta a oração, ilumina o coração e fortalece a alma. Em outras palavras, quanto mais eu estudo, compreendo e aplico a palavra de Deus, mais forte, mais profunda, mais profícua, mais frutífera será a minha oração. Quarto, riqueza para a pregação. Uma homilia com base exegética toca fundo, ensina melhor e gera frutos duradouros.
Certamente você, assim como eu, já passou pela experiência de estar numa Santa Missa e um sacerdote faz uma homilia tão profunda, numa exegese tão rica, que toca a fundo o nosso coração, que aquece o nosso coração, que faz aquecer a alma e que realmente nos mostra quão linda é a palavra de Deus. Então isso é muito bonito. Quinto, Cristo no centro. Uma boa exegese coloca Cristo no centro, porque toda a Escritura fala de Jesus. De Gênesis a Apocalipse, ali é a revelação de um Deus que nos ama tanto que Ele quis assumir a nossa natureza humana. A história da salvação é um Deus que deseja tanto que nós experimentemos a visão beatífica que Ele, por gesto de sumo amor, se revela para nós, assume a nossa natureza humana para que nós possamos então ser justificados pelo seu sangue precioso, ser resgatados do pecado e da morte e podermos também atravessar o vale da morte e sermos ressuscitados com Ele para a vida eterna. Olha que bonito. Tudo isso é interpretação correta, sadia, fidedigna da palavra de Deus. Conhecer bem a Bíblia é se encontrar com o Salvador. Sexto, consolo nas crises. A palavra bem compreendida consola o aflito, orienta em tempos difíceis e sustenta a esperança. Sétimo benefício da exegese bíblica, conhecimento de Deus e da revelação. Quem estuda com profundidade conhece melhor o coração de Deus. Ou seja, quanto mais eu estudo, quanto mais eu interpreto corretamente, quanto mais eu compreendo o texto sagrado, melhor se torna o meu relacionamento com Deus. Observaram quantos benefícios nos proporciona a exegese bíblica feita corretamente? E por falar nisso, se você quer dar um passo a mais, quer receber todos os dias reflexões do Evangelho em áudios, entre agora mesmo no nosso grupo do WhatsApp. O link para acessar nosso grupo está na descrição deste vídeo. Vamos então para a quarta parte deste nosso conteúdo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre os 7 erros fatais que nós devemos evitar quando estamos lendo, quando estamos estudando a palavra de Deus. O primeiro erro que nós queremos evitar na interpretação do texto bíblico é a aplicação do racionalismo. Ou, em outras palavras, ler o texto bíblico de uma maneira muito racional, negando o sobrenatural. Por exemplo, talvez nós estejamos lendo o Evangelho onde mostra que Jesus multiplicou 5 pães e alguns peixinhos e alimentou uma grande multidão que só entre homens e mulheres havia ali 5.000 pessoas, fora as crianças e os idosos. Então, isso é que os evangelhos narram para nós. Se a gente for ler este texto com os olhos do racionalismo, ou com a mentalidade do racionalismo, vamos fazer uma interpretação equivocada, uma interpretação errada deste relato. Vamos ali atribuir aquele acontecimento, vamos explicar que aquele acontecimento foi uma grande partilha, que Jesus estava ensinando a fraternidade, o compartilhar o pão com os mais fracos, com os excluídos. Então foi um grande gesto social de Jesus.
Quem interpreta isto desta maneira está cometendo um grave erro exegético, porque está negando o sobrenatural. Milagre é milagre. Jesus não fez teatro. Jesus não estava ali fazendo um grande gesto social. Ele é Deus. Então o bom exegeta, ele não reduz a palavra de Deus a meras ideias ou ideologias humanas. Aqui foi um grande milagre, o milagre da multiplicação, que Jesus então revelou o seu poder divino quando ele cuidou das necessidades temporais daquela multidão, fazendo com que aquele pouco alimento se multiplicasse e fosse suficiente para alimentar a todos, inclusive sobrou uma grande quantidade que até hoje nós nos alimentamos daquelas sobras. Olha aí o sentido espiritual do texto entrando em ação, né, da exegese. Então é isso, o primeiro erro é ler o texto com o racionalismo, com a mentalidade racionalista que exclui o sobrenatural. Segundo erro que nós devemos evitar na interpretação do texto bíblico, o literalismo excessivo. Lembra que o primeiro sentido do texto sempre é o sentido literal? Beleza, essa é uma regra geral. Todavia, não podemos nos esquecer de que a regra exegética mais importante é a do contexto. Então, por exemplo, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Se nós não levarmos em consideração o contexto do livro bíblico, o contexto linguístico do livro bíblico de Gênesis, e nós interpretarmos tudo ali como sendo algo literal, vai dar ruim. Vamos entender tudo errado. Vamos achar que os dias criativos só tiveram 24 horas. Ali o autor bíblico está fazendo uso de uma linguagem alegórica para aproximar a ideia da criação dos seus ouvintes, que talvez não pudessem ter ainda condições de compreender um assunto tão complexo de uma maneira assim, se ele usasse outro tipo de linguagem. Então, para que os seus ouvintes pudessem entender o que realmente foi o grande evento, o grande milagre da criação, ele usou uma linguagem alegórica, talvez até fazendo uso de outros textos não bíblicos, evidentemente, mas que pertenciam a outras tradições de outros povos que existiam ali naquela época, tomando emprestado esses contos, essas alegorias contadas por outros povos, para que eles também pudessem entender o que realmente foi o grande evento da criação. Notaram? Então, o excesso de literalismo também pode ser um erro fatal na interpretação da Bíblia. Terceiro, e este é o mais comum, esse erro aqui é o erro mais comum que a gente vê, que é a interpretação isolada. Um versículo da Bíblia, um texto da Bíblia jamais pode ser lido sem se levar em consideração o seu contexto. A Bíblia não pode ser lida de maneira fragmentada. É muito perigoso fazer isso. Certamente vamos incorrer em erro. A gente precisa pegar o texto bíblico, situá-lo dentro do contexto histórico, contexto linguístico, contexto geográfico, a cultura do autor, a cultura dos primeiros ouvintes daquele autor, as condições geográficas ali, as condições históricas, as condições sociais, as condições linguísticas, para que daí sim a gente possa começar a interpretar o texto bíblico. Depois, esse contexto ali mais próprio, mais direto do texto, tem que ser expandido para outros contextos. Por exemplo, vamos supor que nós estejamos pegando ali
um trecho da carta de São Paulo aos Coríntios. Então a gente vai avaliar, a cidade de Coríntio ficava onde? Na Grécia. Então qual era a situação da Grécia naquele momento? Era uma potência? Já tinha deixado de ser? Ainda influenciava o mundo ocidental? Então são elementos que a gente vai coletando para nos ajudar a entender melhor. Aí beleza, fizemos toda essa análise, agora vamos entender o livro, a carta de São Paulo aos Coríntios dentro de um contexto um pouco maior, dentro do contexto das próprias cartas paulinas, são 13 cartas. Então como que aquele livro se situa dentro de um contexto maior? Aí agora vamos expandir para um contexto ainda um pouco maior. Como que aquele livro se situa dentro do Novo Testamento? E aí depois para um contexto ainda maior ainda. Como que aquele livro se situa dentro de toda a Sagrada Escritura? Notaram? Então, jamais fazer leituras e interpretações isoladas. Isto é perigoso. Quarto erro fatal. Desprezo pela tradição. Olha, esse é um problema, porque se nós tivermos o conceito, a ideia de que tudo está na Bíblia, de que todos os detalhes que Deus quer que nós conheçamos está na Bíblia, nós vamos certamente incorrer em erro, até porque é o próprio São João que vai nos falar, aqui no finalzinho do seu evangelho, ele vai dizer algo muito interessante, que não dá para a gente se basear todos os mínimos detalhes da revelação na Sagrada Escritura, porque ele diz assim, Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Então, a palavra escrita, ela certamente traz para nós tudo o que nós precisamos para ser salvo. Mas a palavra escrita, ela é uma parte da revelação. Então nós precisamos da tradição, a tradição oral, porque foi da tradição oral que veio a tradição escrita. E ainda tem o magistério. Então esses três elementos, aí sim, os três elementos juntos contêm a plenitude da história da salvação. A Sagrada Escritura, que é o fruto da tradição oral, que virou tradição escrita. Mas tem muita coisa que não veio para a tradição escrita. É a própria Bíblia que está dizendo. Então teve muita coisa que não teve como trazer, porque senão teria que pegar os livros do mundo inteiro, e ainda assim não caberiam. Porque Jesus realizou muitas e muitas outras coisas. E quem que preservou essas muitas e muitas outras coisas? A tradição oral e o magistério da igreja. Então os três juntos sim formam a plenitude da revelação. E aí, se nós desprezamos a tradição, a gente perde parte significativa do conteúdo para fazer uma boa interpretação da Bíblia. Então, por isso que, por exemplo, somente a Igreja Católica ela defende, o dogma do purgatório dentro das tradições cristãs. Por quê? Porque somente a Igreja Católica preservou o livro bíblico, que é o livro de Macabeus, que dá a base teológica e a base bíblica, a base exegética, para a proclamação deste dogma. As outras profissões de fé não fizeram isso, então desprezaram a tradição. E aí, pelo fato da igreja guardar a memória viva da interpretação correta,
e isso se dá porque a igreja preserva a tradição, é que nós temos um dogma como o dogma do purgatório. Não só este, mas também, por exemplo, o dogma da Imaculada Conceição, que a gente já acabou de falar. O dogma da virgindade perpétua de Maria. Os dogmas marianos, né, de um modo geral, que eles são provenientes da teologia católica. Por quê? Porque a igreja mantém viva a tradição, guarda a memória viva da tradição. Então, por isso, ela consegue fazer exegeses que outras profissões de fé não fazem. Porque não preservaram a tradição, só se baseiam na tradição escrita. Ignoraram a tradição oral e ignoraram o magistério. Então, se fosse uma fórmula matemática, né, ficaram só com 1/3 da revelação divina. Ao passo que a igreja, por ela ser católica, ela tem a plenitude, né, digamos assim, da revelação divina. Quinto erro fatal, acomodações pessoais. Olha, essa daqui é triste, que é justamente a pessoa está estudando a Bíblia e aí ela fala assim, não, mas peraí, isso aqui não, isso aqui deixa quieto, não é para mim, eu não concordo com isso. Não, isso aqui sim, eu concordo, isso aqui é bonito, isso aqui é legal, eu concordo. Veja que atitude insolente. Nós é que precisamos deixar ser moldados pela palavra de Deus e não o contrário. Não é a palavra de Deus que tem que se adaptar a nós. Nós é que temos que nos deixar sermos moldados pela palavra de Deus. Sexto, anacronismo. O que é anacronismo? É julgar os textos antigos com as ideias modernas que nós temos. Por exemplo, você pega aqui o Antigo Testamento, aí você vai ler lá que Davi entrou lá na cidade dos filisteus, golpeou 3.000 homens, mulheres, crianças e idosos, por exemplo, né? Aí a gente começa a falar assim, puxa vida, mas que Deus cruel é esse, né, que extermina pessoas assim ao fio da espada, né, usou lá o servo dele para fazer isso. Então esse é um tipo de anacronismo muito comum que algumas pessoas cometem, né, equívocos, né, como este. As pessoas cometem por quê? Porque estão julgando os textos antigos com os olhos modernos. Isso é um erro grave. Então primeiro a gente precisa entender o contexto para depois aplicar. Então entenda o contexto. Por que Davi precisou entrar naquela cidade? Por que ele precisou golpear todas as pessoas ali? Entenda primeiro o contexto, para depois fazer um julgamento. Outro anacronismo também muito comum. Abraão, pai da fé. Abraão tinha uma concubina. Nossa, mas como é que pode, né? Então, um homem de Deus tinha 2 mulheres. Como é que pode isso? A pessoa está julgando um personagem bíblico, um homem importante, notório como Abraão, aos olhos do pensamento moderno. Isso é anacronismo, isto é um erro grave. Por fim, o 7º e último erro grave, curiosidade vã. O que isso quer dizer? Ficar preso a datas do fim do mundo, números escondidos, códigos secretos. Isso tira o foco do essencial. Existem profissões de fé que pegam textos proféticos, como do livro de Daniel, do livro de Ezequiel, do livro do Apocalipse, que são livros que falam de quantidade de dias, de períodos, e tentam fazer interpretações tão estranhas desses textos, tentando encontrar ali uma suposta cronologia bíblica que apontam para o fim do mundo. E eles criam teses assim mirabolantes em cima desses textos bíblicos. E o pior, levam isso para seus púlpitos, pregam, ensinam estas mentiras, essas falsidades, convencem pessoas a vender tudo que têm, a levar uma vida austera, sem necessidade,
para no final das contas não dar em nada. Para no final das contas se revelar ser apenas mais uma profecia meramente humana, porque o texto bíblico não queria dizer isso. O texto bíblico não queria apontar para nada daquilo que estes homens, infelizmente, ensinam e conseguem convencer as pessoas. Isso é um erro terrível. Então, quantas pessoas já perderam casas, perderam bens, perderam suas famílias, perderam até suas vidas por acreditarem em falsos profetas que interpretam a palavra de Deus de forma mentirosa, baseando-se em curiosidades vãs, que tira o foco do essencial. O essencial na palavra de Deus é Cristo. Cristo, palavra viva de Deus. Cristo, o Verbo encarnado. É Ele que importa. Ele que se revelou ao longo da história. Ele que assumiu a nossa natureza humana, se encarnou e habitou no meio de nós, carregou os nossos pecados, assumiu os nossos pecados, morreu como se pecador fosse, para verter na cruz o seu sangue para salvar a mim e a você. Ressuscitou ao terceiro dia, para que eu e você também um dia possamos ressuscitar dos mortos e ter a visão beatífica com Deus na eternidade. Isso é o essencial. Essas profecias mirabolantes de falsos profetas, isto é curiosidade vã. Temos que rejeitar essas coisas, temos que rejeitar este erro terminantemente. Bom, comente aqui, deixe nos comentários se você já viu por aí algum desses 7 erros que nós mencionamos. Ou se até mesmo você mesmo já cometeu algum desses erros. Eu terei muita satisfação em ler o seu comentário e ouvir o seu testemunho. Muito bem, povo lindo de Deus, então nós vimos hoje os 7 princípios da exegese católica. Vimos também quais são as bases referenciais seguras para interpretar a Bíblia e compreendemos também a importância vital da exegese tanto na nossa vida como também na vida da igreja. E por fim, vimos quais são os 7 erros catastróficos que nós devemos evitar na interpretação do texto sagrado. Bom, se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Acredito que valeu a pena. Então, por favor, compartilhe este vídeo com outras pessoas. Me ajuda a evangelizar esse povo todo que precisa compreender como interpretar corretamente a palavra de Deus. Mas eu tenho uma surpresa para você que ficou até o final. Você deseja começar a entender a Bíblia de verdade, de forma mais profunda? Quer aprender a interpretar a palavra de Deus com confiança? Então, eu quero te apresentar o curso Hermenêutica Bíblica, feito especialmente para iniciantes no estudo da Bíblia. Trata-se de um curso 100% online, aulas rápidas e dinâmicas, certificado de conclusão, material de apoio incluído. Inscreva-se agora e comece sua jornada de entendimento espiritual. Não perca esta oportunidade. O link para a sua inscrição neste curso está na descrição do vídeo. Se quiser continuar aprendendo mais sobre o assunto, assista os 2 vídeos que vão aparecer logo a seguir. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Que Deus abençoe ricamente e até o próximo vídeo, se Deus quiser.